Diz assim, João 6, verso 15 até o verso 21. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, Jesus vinha aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Deus, certamente quando ouvimos a Tua palavra, desejamos ouvir a Tua voz, porque essa é a Tua palavra, essa é a Tua voz. Ajuda-nos, ó Senhor, socorre-nos de tal maneira que nós possamos colocar a nossa esperança e a nossa confiança plenamente em Jesus Cristo. Aquele que não só alimenta o povo quando não tem alimento, aquele que não apenas acalma a alma angustiada nos dias de tempestade, mas aquele que nos alimenta de tal maneira que nós não temos mais fome e arranca as trevas de tal maneira que agora andamos na luz. Exaltado seja o Teu nome, fala conosco poderosamente nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida alguma, irmãos, quando nós, como cristãos, servos do Senhor, nós lidamos com os grandes desafios da vida, há uma tendência muito clara e muito prática na nossa perspectiva de sempre esperar ou imaginar que aquilo que nós necessitamos, o que nós receberemos da parte do Senhor, recebendo ou não aquilo que vem da parte do Senhor, isso será suficiente para satisfazer, alegrar, socorrer e dar paz à nossa alma. Nós acabamos de sair de uma narrativa no capítulo 6 do livro de João, do Evangelho de João, em que o Senhor pega uma multidão que não tem o que comer, e com alguns peixes e pães, Ele dá graças ao Senhor e alimenta mais de 5.000 pessoas, sobrando 12 cestos. Ali o Senhor está dizendo, eu sou suficiente para satisfazer todas as suas necessidades. Entretanto, agora, imediatamente após esse milagre ou essa operação do Senhor, agora o Senhor vê aqueles que hermeneuticamente ou espiritualmente interpretam mal aquilo que o Senhor fez. E os olhos estão apenas fitos nas coisas desse mundo. E eles, tendo então alimento e abundância de alimento, eles entendem que encontraram um rei que viria dar alimento a eles, socorrer de todas as suas necessidades terrenas. E eles imediatamente vão pensar, vamos fazer desse Cristo o nosso rei. É o que está no verso 15 do capítulo 6 de João. Não desmarque o seu texto, por favor. Ele deseja fazer deles exatamente isso. Interessante, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, se você
olhar um pouquinho no verso, um pouco, mesmo no texto de João 6, não é? Voltando um pouquinho no verso 14 e 15, ele diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Que coisa interessante essa informação. Ele se retira mais uma vez para o monte. Interessante que, o que é que leva Jesus a se retirar? Por que ele sai para o monte? Porque desejavam fazê-lo um rei terreno, um rei desse mundo. Porque queriam fazê-lo um rei dessa terra. Interessante nós pensarmos nisso por algum instante, irmãos. Eles queriam tomá-lo à força e fazê-lo rei. Interessante, de alguma forma, existe um zelo irregular daqueles que muitas vezes querem seguir a Cristo, que desejam fazer dele um rei. Certamente era um ato de zelo, podemos dizer assim. Era um ato e um desejo de ver aquele que transforma poucos pães em milhares. Esse é aquele que vai nos dar alimento e suprir as nossas necessidades na terra. Nós precisamos de um rei assim. O Senhor se afasta porque eles queriam fazer de Cristo apenas um benfeitor para esse mundo, que apenas daria pão e alimento para o povo, e que livraria o povo das garras do Império Romano. Só apenas, e não mais do que isso. Eles sabiam que o rei, que o Messias seria um rei, logo eles pensam, esse será o rei de Israel. Perceba que no versículo 14 ele diz, eles disseram, ele é profeta, depois vamos fazer dele um rei. Só que tem um problema muito claro aqui no texto, irmãos. Eles queriam colocar Jesus Cristo assentado num trono, e a glória desse mundo seria o seu objetivo. Ele se aparta deles e vai ao monte. Com esse ato, ele está dizendo, não é esse o meu reino. Muitas vezes a companhia dos homens não me é importante. O mais importante é a companhia do Pai. Eu vou buscar o meu Pai, porque ali eu sei exatamente para o que eu vim fazer nesse mundo. E qual o meu propósito? Eu não sou rei na perspectiva deles. Cristo alimentou o corpo daqueles homens, e eles queriam fazê-lo de apenas um rei que desse a eles o alimento temporário. Mas há uma impressão importante aqui no texto. Impressão importante no texto. Há um princípio que é claro no texto. Aqueles que são alimentados pelo rei desejam se submeter ao seu governo. Aqueles que são alimentados pelo rei desejam se submeter ao seu governo. Ora, se eles apenas imaginam que Cristo veio trazer alimento terreno, eles querem um rei que se assente no trono por um período de tempo. Mas aqueles que foram alimentados com o pão que veio do céu, esses desejam dizer, Cristo é o rei da minha vida, Ele é o Senhor da minha vida. Esse é o princípio. Sim, Ele é o rei, Ele governa a minha vida, eu me submeto a Ele. Ele é o Senhor da minha vida. Você percebe como é sério isso? Como que esse princípio é muito utilizado pelos governos. Ele dá o pão, ele dá o alimento para a sociedade, ele dá o sustento para as pessoas.
As pessoas têm dinheiro porque o governo dá, logo eles entendem que esses são seus governantes, e esses são aqueles que eles devem se submeter, independente dos conceitos, da ideologia, porque esse é quem nos dá alimento, esse é um princípio natural. Se ele lhe concede uma cesta de alimento, ele quer governar a sua vida. Assim o Senhor, de maneira espiritual, é o princípio bíblico. Se ele sustenta a nossa alma, se ele sacia se ele mata a minha fome espiritual e se ele sacia a minha sede, eu quero que ele governe a minha vida. Nós deveríamos retornar a ele, dizendo: seja rei sobre minha vida. Assenta-se no trono da minha alma. Aquele que nos alimenta, nos governa. Aquele que mata a nossa fome é o Senhor da nossa vida. Veja o perigo da idolatria ao governo. Quando de alguma maneira nós dizemos: todos nós necessitamos do governo para viver. Todos nós precisamos do governo para viver. Aquele que nos alimenta, nos governa. O povo diz: seja rei sobre nós. Interessante, o erro disso se dá pelo fato deles entenderem que o reino de Deus era um reino desse mundo. Um reino apenas temporário, localizado. Um reino de pompa, de coroas, que tinha um chefe, um soberano, que tinha um exército aos seus pés. Eles queriam fazê-lo rei dessa forma. E que isso ia apagar a glória dele, a verdadeira glória que ele veio manifestar. A verdadeira noção do reino de Deus inequivocamente, irmãos, vai nos fazer manter a verdadeira maneira de avançar o seu reino. Perceba, uma visão equivocada do reino de Cristo nos fará usar métodos equivocados para o avanço do seu reino. E uma visão correta do reino de Cristo nos fará usar métodos corretos. Perceba, nós não queremos simplesmente porque entendemos que o reino de Cristo vai satisfazer as minhas necessidades do tempo e do espaço. Então, nós queremos um reino aqui, e nós vamos então ter lutas políticas, lutas armadas, para estabelecer um governo nessa terra. Essa é a nossa luta, acaba sendo no final das contas. Mas não é esse o propósito. Lembre-se que Satanás chegou para o Senhor Jesus, lá no deserto, e disse: se você prostrado me adorar, eu te darei os reinos dessa terra. Jesus disse: o meu reino, não é esse o meu reino, dizendo, só a Deus nós devemos prestar culto. E o reino de Deus certamente não é dessa terra. É importante pensarmos nisso, irmãos. Perceba que esse entendimento errado acerca do reino de Cristo não apenas os leva de maneira tão clara a entender mal o reino dele, e aí tentar avançar o reino de maneira equivocada, como também esse reino ele é manifestado pelo amor à carne. Perceba, ele apenas vai mantê-los e satisfazê-los completamente das coisas desse mundo. Eles querem que o Senhor livre eles apenas de uma maldição, que diz assim: do suor do teu rosto comerás. Essa é a maldição. Maldita é a terra por tua causa. Do suor do teu rosto comerás. Então eles dizem: Senhor, nos livra dessa maldição apenas. Nós queremos comer sem suar. Nós queremos comer sem trabalhar. Nós queremos ter pão que venha para nos satisfazer sem ter nenhum sacrifício. Essa é a maldição que nós queremos nos livrar. Não da maldição eterna. A visão errada do reino de Cristo
concede a eles apenas uma visão errada de um desígnio simplesmente secular, mundano. Com esse rei nós vamos chacoalhar o Império Romano. Nós vamos mudar esse reino dessa terra. Que coisa interessante, irmãos. Dessa maneira, frequentemente a religião, ela é prostituída por interesses seculares, mundanos. E Cristo é servido apenas para que Ele possa fazer alguma coisa por nós de volta. Há uma mudança nesse princípio que é trágico. A religião frequentemente prostitui, não é? É uma religião frequentemente prostituída. Ela serve apenas para satisfazer interesses seculares. E é interessante, daí surgem líderes que falam de um reino que vão apenas satisfazer os seus próprios desejos, enriquecimento ilícito, poder pessoal, porque tudo gira nas coisas desse mundo, simplesmente nas coisas desse mundo, nada mais do que isso, diz o texto. Interessante que em Romanos, no capítulo 16, verso 18, abra sua Bíblia comigo, por favor. Romanos 16, 18, o apóstolo Paulo diz assim: porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Perceba, eles deturpam a religião para interesses pessoais, apenas para satisfação pessoal. Perceba, irmãos, que quando nós pensamos dessa forma, não é? Podemos dizer assim, todos aqueles que honram a Cristo por força, e é interessante, eles querem fazê-lo rei à força, acabam desonrando o seu nome. Ora, veja se não é verdade isso. Perceba que lá na carta de Paulo aos Coríntios ele diz, um diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Paulo, diz eu sou de Cristo. Veja, quando Cristo é colocado como rei de um partido, ele é desonrado, porque a unidade da igreja é destruída, é tirada a paz da igreja. Ele não é a parte de Paulo e Apolo. Paulo diz, quem sou eu, quem é o Apolo? Eu não morri por vós, Cristo deu a vida por vós. Não existe um reino paralelo. Ele é o cabeça, ele é o Senhor da igreja. Eles queriam fazer de Cristo um rei local. Que coisa interessante. A força. Eu sou de Cristo em oposição a outros que dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Que partido você é? Você é o de Cristo? Certamente Cristo não é aquele que você segue. Agora perceba, e aqui vem um exemplo para nós mesmos, irmãos, como líderes. Porque essa é a tentação do ministério. De ser tomado pelos ombros e ser feito rei. De ser levado pelas pessoas e colocar num pedestal, de sermos chamados bons por todos e estarmos acima de tudo e todos. Essa é a tentação ministerial e a tentação de todos os homens nessa terra. Perceba um exemplo do nosso Salvador. Ele nega-se. Ele sai e vai para um monte. Ele sai e vai para um monte. Um exemplo de humildade e negação de si mesmo. Ele partiu quando quiseram fazê-lo rei desse mundo. Que testemunho extraordinário, irmãos. Ele disse, fuja da ambição e da afeição pela honra desse mundo. Fuja da ambição
e da afeição pela honra desse mundo. Lembro-me das palavras de Davi no Salmo 131. O meu coração não é soberbo, Senhor, nem ando em busca de coisas grandiosas demais para mim, mas eu fiz sossegar a minha alma, como uma criança depois de mamar, que se deita nos braços da sua mãe. Assim é minha alma para contigo, Senhor. Ó Israel, espera em Deus, espera no Senhor. Ó Israel, espera em Deus. Nós temos a tendência de nos sucumbirmos às ambições desse mundo, é natural da nossa carne. Nós vamos fazer do Senhor um rei, na realidade um prisioneiro, porque ele não poderia ser mais produtivo se ele fosse feito um rei nessa terra. Ele não poderia ser o meu Salvador. Nós deveríamos fugir de ser ídolos da multidão, ídolos da maioria, ídolos. Quando isso começa a acontecer, vá para o monte, porque lá você face a face com o Senhor. Entre no seu quarto, prostre-se diante de Deus, e lá você saberá exatamente quem é você, e quem é o único digno de receber glória, exaltação e louvor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Cristo sabia que com um único ato, ele estava ensinando todos os apóstolos, todos os seus discípulos e a sua igreja: fujam das honrarias e da glória desse mundo em detrimento da glória do reino de Deus. O Senhor Jesus veio salvar os homens, ele veio se relacionar com os homens, redimir os homens, mas quando chegava a esses momentos tão tensos, o serviço público, ele não deve privar-nos das orações particulares, da busca da devoção. É assim o pai de família, é assim a mãe de família, é assim o pai, a mãe, o pastor, os presbíteros. Quando o seu coração está ficando cheio desse entendimento carnal, é hora de você se retirar e buscar a face de Deus, para que você não seja destruído. O nosso Senhor disse: esse não é o caminho da cruz. Nós não vamos chegar na glória antes de chegarmos na cruz. Nós não receberemos a coroa da glória enquanto não recebermos a coroa de espinho. Nós não entraremos no céu enquanto não passarmos pela cruz. A morte, o sacrifício, a negação de si mesmo. Nós não chegaremos lá. E o que é impressionante, verso 16 então diz: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Coisa impressionante, irmãos. Eles descem para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. A noite caiu. Eles tinham trabalhado durante o dia. Eles estavam voltando para casa. Eles então entram no barco e vão para Cafarnaum, como o texto diz. Interessante que essa foi a direção dada pelo Mestre, pelo Senhor, que desejava ensinar-lhes algumas coisas. Primeiro dizendo: saiam do caminho da tentação
e da glória desse mundo. Não aceitem que os homens queiram lhe fazer rei e, consequentemente, lhe perder do caminho da glória do reino de Deus. Acontece que, nesse momento, estavam eles saindo, enquanto está acontecendo aquela cena, no verso 16, eles descem e Cristo continua no monte, e eles vão sozinhos, diz o texto, no verso 18, diz assim: e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Um vento forte. Interessante que no Salmo de número 107, especificamente o Salmo 107, abra sua Bíblia comigo, o salmista descreve isso de maneira sublime. Salmo de número 107, verso 23 e 24, ele diz assim: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Ele falou e levantou as ondas, ele levantou o vento e trouxe as ondas. A soberania, o governo, o controle de Deus sobre toda a criação. Lembre-se, o que João está trabalhando conosco, o tema de João é Cristo, o Filho de Deus, quem crê nele é salvo e tem a vida eterna. E quem é Jesus? No capítulo 1 ele vai descrever, é Deus, ele era Deus, estava com Deus, mas ainda diz, todas as coisas foram feitas por ele. Ele é o Criador de todas as coisas. Do mar, da terra, e ele vem exatamente para redimir o homem do pecado e restaurar toda a criação. Ele tem o domínio sobre toda a criação. E aí a tempestade se levanta, diz o texto. Volte comigo para João, por favor. E a tempestade então se levanta, e se levanta ferozmente contra eles, diz o texto. E o mar começava a empolar-se, agitado pelo vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, uma distância não muito longa, mas curta em relação à margem, mas não tão longa, mas nem tão curta, mas mediana. Eles já tinham se afastado da margem e já estavam em águas profundas, certamente. Eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Coisa interessante analisarmos a expressão utilizada nesse texto especificamente. Antes de Cristo, o texto só descreve que Cristo entra no mar, não é? A partir do versículo 19, especificamente, não é? Só a partir do verso 19. Do verso 16 ao 18 apenas descreve a situação, eles descendo, era noite, eles pegam o barco e vão para Cafarnaum. Cristo está onde? Está no monte. Ele não está só orando apenas ali pela tentação que ele passara alguns instantes, mas ele também está orando pelos seus discípulos. Ele está buscando, ele intercede pelos seus, porque esse é o papel da obra do Redentor. Ele não apenas veio morrer pelos seus, mas ele vive a interceder pelo seu povo. Eles eram discípulos de Cristo. Eles estavam a caminho do seu trabalho. Eles estavam ali fazendo o trabalho do Senhor. E quando o Senhor, então, na aflição e no perigo do tempo presente, ele se aproxima deles. É de interesse do Senhor o nosso sofrimento. Há pouco tempo, eles estavam sem ter o que comer, e Cristo os alimentou abundantemente. Agora, eles estão no escuro, muito vento e tempestade. Lá ele os socorreu dando alimento. Aqui ele vem até a presença deles.
o Senhor não está aqui conosco. Cristo não está aqui conosco. Era trevas, era escuro. Isso faz com que a tempestade seja ainda mais perigosa e desconfortável. Algumas vezes o povo de Deus está em grande tribulação e não pode ver o seu caminho para fora do problema. No meio de uma tempestade, vento, ondas, para onde nós iremos? A escuridão aumentava a sua angústia. A aflição, o medo certamente bateu no coração dele. Jesus não estava ali, a coisa ficou mais complicada ainda. Esse é um ponto importante. O mar se levantou por causa de um grande vento. E o mar se acalma por aquele que tem o poder sobre toda a criação. Interessante notar, e vem um ponto interessante, eles saem de noite, e certamente não era tempo de tempestade. Aqueles eram homens que conheciam aquela região, pescadores, e que não iriam entrar num barco sabendo que vinha uma tempestade contra eles. Eram homens prudentes, certamente. Foram tomados por uma tempestade que surgiu naquele local, um vento que se levanta. E o texto exatamente diz isso. Diz assim, o verso 18, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava, um vento forte. Perceba, não era simplesmente uma tempestade que vinha sido anunciada no tempo, não. Um vento trouxe aquilo, um vento forte trouxe aquilo, e o Senhor falou, e a tempestade veio. E isso é o princípio da Escritura. O Senhor os conduziu àquele lugar. Não apenas o pão ele coloca à mesa do seu povo, mas ele se apresenta ao seu povo também nos dias de grande escuridão. Ele se apresenta diante dos dias das trevas e do grande sofrimento. O verso 17, a última parte do verso 17, ele diz: e Jesus ainda não viera ter com eles. O narrador, João, aqui, faz um trabalho extraordinário, mostrando Cristo no monte e ele se apartando da costa, rumo a Cafarnaum. O vento sopra, a tempestade os alcança. Como Cristo poderá chegar lá? Onde e como poderá ser? Diz o texto que assim como Cristo transformou alguns peixes e alguns pães em milhares e milhares, ele agora anda sobre as águas até a presença dos seus discípulos. Ele vai socorrer as necessidades do seu povo. Ele vai socorrer no sofrimento do seu povo. Jesus sabia que eles estavam em angústia. Ele se aproxima do navio, do barco, como o texto escreve, e ele anda sobre a água para socorrer o seu povo. Você imagina a imagem de um caminho na água. Essa imagem é descrita lá em Deuteronômio, que diz assim: ele faz o seu caminho no céu para socorrer o seu povo. Abra, por favor, sua Bíblia comigo, em Deuteronômio 33, verso 26. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Deuteronômio capítulo 33, verso 20 e 26. Verso 26, diz assim, o texto sagrado. Verso 26, diz assim: não há outro, ó amado,
semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. Cavalga sobre os céus para a tua ajuda. Essa imagem, ela é impressionante, porque ele não vai deixá-los sem socorro. Mesmo quando parece que eles estão sendo destruídos pela tempestade, quando eles são banidos, como aconteceu pelo próprio João, eles são lançados em lugares remotos, fechados numa ilha, ou mesmo presos, como Paulo e Silas, em lugares fechados de prisão. Ele encontrará acesso a eles e vai ajudá-los. Ele encontrará caminho, ele fará o seu caminho dos céus para socorrer o seu povo. Esteja ele onde estiver, passando pela necessidade que passar, ele fará o seu caminho do céu para socorrer a sua igreja. O socorro que Cristo dá aos seus discípulos, nos seus temores, porque eles estavam com medo, e ficaram com mais medo ainda quando viram alguém chegando, andando pelas águas, fazendo o seu caminho até eles. Que coisa impressionante no texto. Eles estavam com medo. A chuva, a tempestade, quando eles veem Cristo passando, eles ficam angustiados. Que é quem está vindo ao nosso encontro andando pelas águas, é um espírito. Interessante que o nosso sofrimento real, ele é frequentemente aumentado pela nossa imaginação. As criaturas que nós fantasiamos. Muitas vezes nós temos problemas e são reais os nossos problemas. Mas eles, quando fantasiados, eles são piores. Nós não lidamos muitas vezes com o problema na realidade. É por isso que os nossos problemas e tentações nunca podem ser tratados simplesmente no campo da emoção, porque a emoção ela causa distúrbio em modo prático. Ora, Cristo estava há 40 dias, passando 40 dias de jejum, quando foi levado pelo Espírito para ser tentado. Você imagina uma comida, e Satanás vai exatamente tocar na necessidade. E Cristo não vai lidar com os seus sentidos, porque os sentidos dele carecem de alimento. Ele precisa comer. Então o combate de Cristo não é no mundo da emoção, o combate de Cristo é no mundo da razão, é na lógica, é na palavra, é na verdade. Assim diz a Escritura. Porque assim a mentira ela é dispersa e o verdadeiro inimigo é revelado. E nós vamos perceber que a maioria dos nossos inimigos são, na realidade, fantasias da nossa mente. Quando, com os meninos, certa vez, participando com eles quando nós estávamos voltando dos Estados Unidos para o Brasil, então nós fomos aos parques, na nossa volta para o Brasil, e aí resolvi brincar com eles, lá num brinquedo dos Simpsons. Amargo dia, amarga lembrança, não deveria ter feito aquilo. E eu entrei com os meninos e era simplesmente, se tinha uma brincadeira, na realidade tudo era virtual, tudo era imaginação, você não caía de fato, não é? Tudo isso era uma manifestação era algo que você via, sentia, mas não era real. Sensação. Fantástico aquilo. E você dentro do negócio daquele, de repente o carro subia para uma altura e caía 20 metros de queda livre. O coração vinha saindo pela boca. Né? Quando estava para sair, aí chegava no lugar e voltava para o lugar de novo.
Aí eu descobri que tinha uma plaquinha assim do lado, exit, saída, e aquela plaquinha não se movia. Eu estava caindo há mais de 20 minutos aquela placa ali. Eu disse, rapaz, eu não estou caindo não. É uma maravilha esse negócio. Pronto, pode passar o dia inteiro aqui que eu não vou me sentir mal mais. É imaginação. Eu estou parado no mesmo lugar. Mas os nossos inimigos, eles são assim, fantasiosos certamente. E isso às vezes nos atrapalha na nossa luta contra o pecado. Nós somos prejudicados por causa da dificuldade de entender a verdade. E isso o Senhor vai dizer, perceba em João, voltando o texto comigo mais uma vez, por favor. Na sequência do texto, ele vai dizer assim: aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Ficaram possuídos de temor. Jesus diz, verso seguinte: sou eu, não temais. Que voz extraordinária, irmãos. Que voz impressionante. Você imagina o pavor do coração e aquela voz dizendo, sou eu. Porque ele diz, sou eu, Jesus. É interessante que tanto na Bíblia, a King James, a tradução mais antiga, como os comentaristas mais antigos, eles trabalham um conceito interessante nesse texto por causa da linguagem. Veja, na língua hebraica, assim como na língua grega, você não precisa colocar o pronome quando o verbo, obviamente, já está conjugado, naturalmente declinado. Então você imagina, compramos, então não precisa nós compramos. Andei, não precisa eu andei. Eu só ponho o verbo, andei, e já está resolvido. Isso em grego e em hebraico é a mesma coisa. Não é diferente. Acontece que quando ele diz assim, usa apenas o pronome pessoal sem o verbo está implícito. Ele não diz apenas eu. Então aqui o que está sendo dito no texto é, eu sou. Perceba que o que está literalmente sendo dito aqui, não é como está sendo traduzido, sou eu. Porque a inversão mata o texto. Sou eu, não é? Sou eu sou. Perceba que aquele que faz o caminho dos céus para socorrer o seu povo, chega diante dele, quem pode me socorrer? Quem pode me livrar do inferno, do diabo? Quem pode? Somente aquele que é Deus, e verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ele diz, eu estou aqui, sou eu, não eu sou. Não temais. O que tem o domínio sobre o mar, o que tem domínio sobre o mar. Imagine, irmãos, o apóstolo Paulo perseguindo, no caso, Saulo perseguindo a igreja. E o Senhor, por meio de uma luz, se revela a ele, e ele, diz o texto que ele, ficando cego, ouve a voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, aquele que tens perseguido. O que poderia confortar mais um santo, um crente, do que ouvir a voz de Deus dizendo, chamando pelo teu nome, sou eu sou quem falo contigo. O Criador dos céus e da terra.
a vós, aqueles que matavam a Cristo, perdoa-os porque não sabem o que fazem. A voz que é declarada na glória, quando Cristo exatamente está sendo crucificado e levantado no madeiro: este é meu filho amado. Você imagina Cristo dizendo com toda a voz: Deus meu, por que me desamparaste? E Cristo, no início do seu ministério, caminhando para a morte: este é meu filho amado. E a voz do Senhor é a voz que traz conforto. Você percebe que Cristo não ouviu a voz de Deus quando estava morrendo. Ele foi abandonado. Quando inicia o seu ministério, Deus diz: este é o meu filho amado. A voz se ouve e todos sabem: esse é o Filho de Deus. Agora ele está na cruz morrendo e não ouve a voz de Deus. Deus meu, porque tu me desamparaste? Porque esse é o caminho que ele fez dos céus para socorrer os seus. Ele não foi ouvido para que a nossa voz fosse ouvida e nós pudéssemos ouvir a sua voz. Eu sou, não temais, porque eu estou aqui. Você imagina você criança, quando de noite tem um pesadelo, e você corre e chora, e seu pai e a sua mãe vêm do quarto, e você preocupado, e você chama pelo nome dele. Só em ouvir a voz do seu pai, você acalma o seu coração. É assim na escuridão. Não sei quando vocês tiveram a experiência de estar num lugar fechado e faltar energia, e seu filho está perto de você, mas não está de mão, segurando a sua mão, e tudo fica escuro diante de você. A única coisa que você faz é chamar o nome do seu filho. E ele grita: pai! E você sabe exatamente onde ele está. Aquilo acalma o seu coração. Eu sou, não temais. E quando Cristo entra, perceba, irmãos, então eles, de bom grado, o receberam. E logo o barco chegou ao seu destino. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. A ausência de Cristo, irmãos, por um período de tempo, não significa que Ele nos abandonou. Interessante que, lá no livro de Cantares, Cantares de Salomão, interessante, você abra sua Bíblia comigo, no capítulo 3, Cântico dos Cânticos, né? Capítulo 3, abra sua Bíblia comigo, por favor. Capítulo 3, versículo 4, diz assim o texto sagrado. Cântico, capítulo 3, verso 4. Diz assim a Escritura: mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. A Escritura descreve: o Senhor entra
e Ele é bem-vindo. Ele vem suprir as suas necessidades, acalmar as suas angústias. Agora, preste bem atenção, irmãos, para que tudo isso fique claro, que o socorro que Ele traz numa tribulação, que o alimento que Ele põe à mesa não é o fim em si mesmo, aponta para a maior glória e benefício que o homem pode ter nessa terra. Porque se encerrarmos esse texto dizendo, perceba que o grande benefício que Cristo veio trazer foi nos socorrer nas nossas tribulações. Perceba que o caminho que Ele fez dos céus para a terra, para nos socorrer, foi nos livrar da condenação do inferno, do diabo e da morte. Agora o Senhor nos arranca dessa situação, e nós então com medo, veja a linguagem usada pelo autor da carta aos Hebreus, e Ele morreu e ressuscitou, mas no capítulo 2 da carta aos Hebreus, verso 14, 15 e 16, ele diz que Cristo, na sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e Ele então livra da morte aqueles que têm pavor da morte. Aqueles que têm medo da morte. Ele livra. Ele arranca o medo. Não temais. Eu sou. Esse é o conforto que o Senhor traz ao seu povo. O poder e a presença do Rei da Igreja precisa ser manifestado pelo modo como a Igreja se submete a esse Rei. A nossa teologia não é a teologia da prosperidade, em que todos os irmãos têm a promessa de que vão ter saúde perfeita, alimento, riqueza. Mas a nossa teologia é a teologia da cruz, em que nós morremos para nós mesmos, para seguir a Cristo. A nossa teologia não é a teologia que apenas o Senhor nos dá pão, ou nos livra nos dias de escuridão e tribulação. Ele nos livrou das trevas eternas do inferno e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é a igreja. Esse é o teu rei, igreja. Esse é o teu rei. Submeta-se a ele. E muito pão, pouco pão, má agitado, má tranquilo. Confie nele, porque ele já livrou tua alma do inferno. Não tema, porque esse é o Senhor da igreja. E como rei, nós queremos servi-lo e submeter a nossa vida a ele. E nos alegrar com o que ele nos tem dado, com a porção que ele nos deu nessa vida. E ao mesmo tempo poder dizer, se o Senhor nos deu a vida eterna, o Senhor cuidará de nós todos os dias da nossa vida nessa terra. E por isso ele nos disse, orem, dizendo, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Que bênção! O Senhor nos deu a vida eterna, e é Ele que nos dá o sustento. Isso implica também que nós nunca seremos servos de maneira impiedosa, ímpia de governos da terra, porque quem nos dá o pão
não é o governo, é o pão da vida que desceu dos céus. Quem nos dá água não é o governo, é o Senhor que mata a nossa sede por toda a eternidade. Quem nos dá moradia é aquele que disse: eu vou preparar uma casa para vocês. Onde eu estou, vocês estarão lá comigo também. O Senhor fez o seu caminho para nos ajudar. Em quem você confia? Quem é o teu sustento e a tua força hoje? Nas tuas angústias, a quem você pede socorro? Quem é aquele que você deve a sua vida? Por que você anda à procura de glória desse mundo de maneira tão avassaladora, que te faz esquecer das coisas mais essenciais dessa vida? Nunca alguém que escolheu o reino de Deus a despeito do reino desse mundo se arrependerá no último dia. Mas aqueles que escolheram o reino desse mundo em detrimento do reino de Deus se arrependerão nesse dia. Porque esse mundo não pode satisfazer a minha alma nem a tua. Mas o reino de Deus, sim, ele pode. Porque o Senhor dirá: você ganhou, de que adianta você ter ganhado a tua glória, a tua riqueza nessa terra, se o Senhor vai pedir hoje conta de ti? E veja quantos pais sofrem quando eles caminham por esse caminho. Eles chegam lá no fim da história, veem seus filhos perdidos e dizem assim: meu Deus, se eu pudesse refazer todo o meu caminho, eu teria abandonado toda a glória dessa terra para estar mais próximo dos meus filhos. É só lamento e arrependimento no fim. Mas se hoje o reino de Deus for o que satisfaz a tua alma, se hoje o Cristo, que é o pão da vida, alimenta a tua alma, arrependa-se dos seus pecados hoje. Venha a Cristo e Ele satisfará a tua alma, e Ele encherá a tua alma de prazer, e assim como o salmista nós entenderemos: na tua presença, Senhor, há delícias perpetuamente. E Ele promete, nas tuas necessidades, você ouvirá a voz dEle. Eu sou, não tema, o Senhor está conosco.